Nossa, Nossa, foi péssima. meu Quarta. pacote não inclui Não tinha bebê nada. Gente, que vergonha. capaz. A gente E, depois de manhã. e aí eu... Ai, coitadinho. Olá, estamos começando mais um Elas Conectam. E hoje nós vamos conversar com ela que é mãe, esposa, filha, amiga e psicóloga. Eu sei que todo mundo que está aí do outro lado já está ansioso com essa entrevista, porque, gente, todos nós precisamos ter uma psicóloga para chamar de nossa, não é mesmo? Kênia, seja muito bem-vinda ao nosso Elas Conectam. Obrigada. Kênia, então vamos lá para o pessoal que não te conhece. Gente, fiquem tranquilos, ela disse que é tímida, mas a gente vai puxando aqui, ó, não tem problema. Te apresenta para o nosso público. Eu sou a Kênia, eu sou mãe, esposa, psicóloga, né? Atualmente, então, eu trabalho como psicóloga clínica de forma online. Parei durante um tempo, né? Porque engravidei, tive meu filho. E agora, começo desse ano, então, eu resolvi voltar. E atualmente, então, eu tô focando no assunto, nas questões mais voltadas para o emagrecimento, né? Até porque eu passei pelo processo de perda de peso. Como é que a psicologia entrou na tua vida? Quando foi que deu o start? Eu quero ser psicóloga. Então, eu sempre gostei muito da mente humana, do comportamento humano, né? Sempre eu tive muita curiosidade, né, por esse assunto. Então, quando estava ali na época de vestibular, ali final do ensino médio, na verdade, eu sempre gostei de muitas coisas, né? Mas precisava optar algum caminho, né? E por essa questão ali de gostar da mente humana, de saber como funciona, eu optei pela psicologia, né? E daí, ao longo do caminho ali da graduação, isso somou com a minha vontade de ajudar as pessoas, assim, né? De viver, de conhecer as pessoas, de ajudar na história delas, né? Na época eu ainda não sabia que eu ia gostar tanto, assim, de trabalhar com histórias. Eu até tentei ir para o mundo corporativo, administrativo, mas eu vi que ali eu não ia me realizar, né? Eu, até eu me graduar como psicóloga, eu trabalhei durante muito tempo em escolas, né, como professora, e ali eu percebi que o meu negócio era trabalhar com pessoas, com histórias, né? E apesar de serem áreas diferentes, tu vive muito isso, né? Tu trabalha com sentimentos, né? Com desenvolvimento. Então, uma coisa foi somando a outra, e hoje eu vejo que se fosse outra profissão, eu também não me sentiria tão realizada como eu sou na minha, né? A gente fala muito, né, hoje em dia sobre psicologia, sobre que a pessoa precisa trabalhar o mental. Como é que tu vê isso? A importância que é as pessoas terem acompanhamento psicológico? Bom, eu acho que sempre foi importante, né? Mas hoje em dia se fala muito mais sobre essa questão de ter esse acompanhamento, ter esse cuidado com a saúde mental, porque a gente vive num momento muito adoecido, né? As pessoas estão cada vez mais precisando de ter um espaço, um momento onde elas podem colocar para fora, né? Ser acolhidas. Então, eu acho que a psicologia entra muito nesse espaço de acolhimento, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando muito nesse momento, sabe? E quando eu falo isso, eu não estou falando de nenhuma área específica, né? Sim. Pensando assim, por exemplo, numa questão de trabalho. Eu acho que todas as áreas estão um pouco adoecidas, e não somente para quem está adoecido, né? A gente pode pensar na saúde mental também, no cuidado com a saúde mental, como uma forma de prevenção, né? Para te se manter bem e saudável. Porque, na verdade, tá tudo interligado, né? Tanto saúde mental quanto saúde física, né? Para coisa andar bem e andar 100%, tudo tem que estar funcionando bem, né? Então não adianta a gente cuidar do físico, né? Fazer exercício, comer bem, se a nossa saúde mental não tá tendo o olhar que ela merece. E a mesma coisa a saúde mental, não adianta tu fazer terapia, fazer psicoterapia, buscar alternativas para melhorar a saúde mental, se o teu físico não está tendo cuidado, né? Então, todas as coisas estão interligadas,
E para funcionar bem, ambas precisam ter um olhar com mais atenção, né? Eu acho que tu falou numa coisa muito importante, que eu vou puxar esse gancho, que é ser prevenção. Porque o que acontece? Como grande maioria, né, das coisas, a gente só procura quando está precisando, está necessitando. A gente não tem esse cuidado de prevenir, né? E como tu falou ali, também pode ser uma prevenção tu buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, para prevenir ter essas ansiedades, essas angústias, né? Eu acho que esse ponto que tu falou é muito importante para as pessoas não procurarem só quando estão no limite, né? E a gente observa assim que a psicologia tem esse lugar de quando a pessoa também já não tem mais, não encontra mais uma alternativa, né? Se tem muito ainda, infelizmente, ainda essa crença de que a psicologia é para quem está extremamente depressivo, né? Extremamente ansioso, para quem está doente da cabeça, digamos assim. Mas na verdade não, né? A psicologia ela entra nesse lugar de prevenção para não chegar a esses extremos, né? Então, hoje em dia, com a vida corrida que a maioria das pessoas tem, tentando dar conta de tudo, né? Como a gente falou no início, eu também sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, né? Então, é muita coisa e é interessante a gente ter esse espaço, esse lugar onde a gente possa parar e refletir sobre tudo isso, né? Na verdade, é um processo, a terapia ela faz parte desse processo, né? Na verdade, muitas coisas envolvem esse processo, mas a psicoterapia ela acaba sendo um bom início, sabe? Um bom lugar para te parar, refletir, né? Para te organizar os teus sentimentos, né? Conseguir olhar com mais atenção para algumas questões. E tu acaba tendo também ali o auxílio de uma outra pessoa que vai olhar de fora tudo aquilo ali, né? Então ela vai conseguir ter um olhar de fora, diferentemente se tu conversar, por exemplo, com um familiar ou com um amigo que de certa forma tá envolvido emocionalmente naquela situação, né? Não, e vocês têm o estudo, né, de saber como colocar a cabeça no lugar, né, digamos assim. Mas a gente falou ali no início que tu tem um projeto muito legal, que é sobre a psicologia também ajudando no emagrecimento, né? Explica para nós um pouquinho mais desse teu projeto. Então, esse projeto começou por mim, né? Eu, desde sempre, desde muito novinha, eu sempre passei por questões de emagrecimento, né? Emagrece, engorda, né? O famoso efeito sanfona. E nesse último processo de emagrecimento, então, que foi, eu acho que o mais significativo, assim, porque eu estava num momento ali que eu realmente já não via mais esperança, digamos assim, né? Eu achava que já não tinha mais o que fazer, né? Então, eu realmente estava bem desesperançosa. Até quando eu comecei, a pessoa que eu comecei o acompanhamento, eu deixei bem claro para ela, ó, eu não sei se eu vou conseguir. E eu comecei a conseguir, né? Aos pouquinhos, bem devagarinho, assim, sem me cobrar, sem pensar, tal data eu preciso ter tal resultado. Começou a acontecer, só que ao longo desse período, eu vi o quanto o acompanhamento psicológico era importante, né? Porque a questão ali nutricional, claro, o exercício físico, a alimentação é super importante, mas muito tá aqui, tá na nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que comer, a gente sabe que tem que treinar, fazer exercício físico, mas a gente não consegue, né? E por que a gente não consegue? O que tá travando esse nosso processo? Né? Então a psicologia, eu acho que ela entra nesse lugar de destravar as nossas atitudes ali, destravar o fato para a gente conseguir seguir no nosso caminho, assim, para a gente conseguir atingir as nossas metas, né? E fora que não, normalmente, principalmente pessoas que têm um processo muito grande de emagrecimento, que nem eu tive, assim, até o momento 28 quilos, é uma mudança muito significativa, porque não é só o peso que tu perde. Eu penso assim, não é só o peso que tu perde, é a vida que tu ganha, né? Porque assim, eu vejo por mim, sabe? Questão bem pessoal minha. Eu não fazia mais nada, sabe? Eu vivia só em função ali da minha maternidade. Não me arrependo, sabe? Porque foi ali bem na época que eu foquei totalmente no meu filho.
Mas à medida que eu fui perdendo peso, que a minha autoestima começou a voltar, que eu comecei a ver outras possibilidades, eu comecei a ir para outras questões da minha vida que também estavam paradas, né? Então a perda de peso foi o start para mim voltar a fazer, a pensar na minha vida profissional, até na minha vida pessoal, a me olhar como mulher. Então a psicologia entra nesse espaço, nesse lugar de você lidar com todas essas angústias, porque vai vindo angústias, né? Vai vindo a cobrança, né? Ah, eu preciso perder peso. Em algum momento tu começa a querer colocar metas, né? E de repente tu não alcança essa meta, aquilo vira uma frustração. Então a psicologia, a psicoterapia, ela tem esse lugar para a gente conseguir lidar com todos esses sentimentos que o processo de emagrecimento envolve. E muitas pessoas, e eu me coloco nesse lugar, né? Tem pessoas que têm ansiedade e elas não comem. Eu como a minha ansiedade, sabe? Eu sou uma pessoa que se eu tenho ansiedade, eu vou comendo e nada te satisfaz, né? Então, foi um projeto que até tu e a nutricionista Brenda fizeram no nosso evento do Elas Conectam, né? Que uniram as duas, né? Nutricionista e psicóloga para tomar um chimarrão ali com vocês. E falando exatamente sobre isso, né? Sobre a gente comer a ansiedade muitas vezes, né? Porque tu não consegue ter teu processo de emagrecimento, como tu falou ali, tu não consegue treinar, tu não consegue comer certo, por quê? Porque o teu mental não tá organizado. Tu tem o querer. Aí eu quero emagrecer, eu quero ser a pessoa que acorda às 5 da manhã, e aí eu pego um outro ponto, além do comer a ansiedade, a rede social e a comparação, né? As pessoas às vezes pegam a vida X e dizem, essa pessoa acordou às 5 da manhã, essa pessoa já correu, essa pessoa já fez isso, já fez aquilo, e eu tô levantando às 8 horas naquele caos que é a minha vida, se é mãe organizando o filho para ir para a escola, trabalhar e tal. Também tem esse lado, né? São dois pontos, tipo, tu comer a ansiedade e a comparação com a vida do outro. Sim, a comparação, ela acaba sendo às vezes uma grande vilã, não só no processo de emagrecimento, mas em toda a nossa vida, né? Em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, tipo, profissional. Ah, eu tenho uma colega que se formou junto comigo e ela já tá fazendo isso, 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 e eu tô estagnada no meu processo profissional, né? Então, assim, no emagrecimento também, com certeza, né? Ah, fulana de tal acorda às 5 da manhã, já correu, já fez academia, já levou o filho para a escola e eu é 8 horas da manhã e eu tô aqui deitada ainda. Então, o que que acontece? A gente se compara, né? E isso vira uma cobrança pra gente. Mas muitas vezes a gente não para perceber que a vida do outro é totalmente diferente da nossa, né? Talvez a fulana que acordou às 5 horas da manhã, ela não tem um trabalho de uma jornada de 8 horas por dia, né? Talvez o trabalho dela é um pouco mais flexível, né? Talvez ela tenha um filho, algumas pessoas têm 3, né? Então, essa questão da comparação, ela é algo muito traiçoeiro, né? Porque faz a gente... muitas pessoas já têm a tendência de se sabotar, né? Quando entra nessa questão da comparação, ela... pode acontecer de ir para esse lado da sabotagem muito mais fácil, de se auto-sabotar muito mais fácil, sabe? E é importante a gente sempre ter em mente, até porque a gente faz isso e às vezes a gente nem percebe, as pessoas elas mostram, falando de redes sociais, né, que nem tu comentou, as pessoas elas só mostram o que elas querem nas redes sociais. Aquilo ali é um recorte da vida delas. Então, a gente não pode levar aquilo ali como verdade definitiva, como algo que, não é aquilo ali que está acontecendo, né? Talvez a pessoa que está olhando aquilo ali é uma pessoa que realmente, né, eu posto o que eu vivo, né? Seja um recorte, mas eu estou vivendo aquilo. Mas tem outras pessoas que não, né? Tem outras pessoas que realmente elas mostram, e não estou falando que é algo, às vezes, que a pessoa perceba que ela está fazendo. Mas a gente tem que ter em mente que a rede social, ela é só um recorte da vida, né? Ela não é a vida por inteiro, né? E tem muita comparação que eu vejo, assim, com pessoas famosas, né? Com processos de emagrecimento de pessoas famosas, com vidas de pessoas famosas, né? E que daí vem a frustração. E é como tu falou, a vida do outro, ela é bem diferente da tua, né? Então, a pessoa famosa, ela é paga, muitas vezes, pelas marcas para te mostrar esses recortes da vida perfeita, de que tu tomar uma cápsula, tu vai ter uma energia, sabe? Então,
tem esse cuidado que eu acho que é um assunto que deve chegar muito para vocês, psicólogos, né? É a questão da, como a gente falou ali, comparação, e muito além da comparação da pessoa uma com a outra, com o seu colega que se forma contigo, eu vejo que é a comparação com as pessoas famosas, né? Porque daí tu perde o teu mundo, porque é um outro mundo, né? Uma outra realidade. Essa questão da comparação, né? Para algumas pessoas é mais fácil terem essa noção de que estão se comparando, né? Algumas, claro, esse também seria o papel, a gente poderia dizer que esse também poderia ser o papel da psicoterapia, né? Não só no processo de emagrecimento, mas em outras questões da vida da pessoa. Fazer a pessoa entender e perceber que ela se compara. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade de perceber isso, algumas pessoas não. Né? Então, algumas pessoas realmente precisam de uma ajuda a mais. E até aquelas pessoas que já entendem que têm esse comportamento, que tendem a fazer isso, às vezes elas se pegam comparando. Ah, mas fulano, né, 5 horas da manhã, o fulano já fez tudo isso e eu não, eu tô aqui dormindo. Então, só que como ela já tem essa noção desse comportamento dela, ela consegue, não, peraí, né, a minha vida é diferente de fulano. Principalmente pessoas famosas. Né? Então, o que eu sempre trago para as pessoas que trazem esse assunto no consultório, enfim, nos atendimentos, tente seguir pessoas que tenham ideias mais parecidas com as suas, talvez uma vida mais parecida com a sua. Eu sei que, na verdade, né, as redes sociais, elas estão ali para provocar essa vontade de desejo, né, essa curiosidade. Então, a gente quer realmente, às vezes, ver uma vida fora da realidade, da nossa realidade, né? Mas, se você é uma pessoa que tende a fazer essa comparação, às vezes é interessante deixar de seguir algumas pessoas, nem que seja por um tempo, e talvez seguir pessoas de uma realidade mais próxima à sua, ou que tragam uma realidade próxima à sua, né? Porque a gente não pode se comparar com aquela blogueira que o trabalho dela é estar ali na internet com uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, né? São pessoas que vão ter um dia, uma rotina diferente. Nossa, esse assunto, assim, tem vários ganchos, né? A gente ficaria aqui, eu acho que, olha, dias e dias conversando. Mas, Kênia, qual é o recado que tu deixa para quem está nos assistindo, né? Sobre a psicologia, qual é a importância da psicologia na vida das pessoas? A importância da psicologia, da psicoterapia na vida da pessoa, seja em processo de emagrecimento, trabalho, vida pessoal, relacionamento, eu acho que é a pessoa se encontrar, né? Quando a pessoa inicia o processo psicoterapêutico, ela tá dando uma chance para ela mesma, ela tá se priorizando, né? E eu acho que é isso que a maioria das pessoas está precisando nesse momento. Se priorizar, se olhar com mais carinho, com mais atenção, né? Independente de qual for a angústia, qual for a sua situação, né? Eu acho que nesse momento muitas pessoas precisam desse espaço de acolhimento, essas pessoas precisam ser olhadas, essas pessoas elas precisam ser validadas, elas precisam ter os sentimentos validados. Então, eu acho que isso não tem como ser, tipo, para uma pessoa específica. Eu acho que nesse momento que a gente vive, né, eu acho que a maioria das pessoas, muitas pessoas se sentem assim, né? Ter esse espaço em que você não vai ser julgada, você vai ser acolhida, né? Então, eu acho que a psicologia, ela entra nesse lugar na vida das pessoas, assim. A psicoterapia, ela tem esse papel, né? A pessoa vai voltar a ser ou vai ser protagonista da vida dela. Kênia, muito, muito, muito obrigada. Nossa, foi uma gravação muito legal, foi um podcast muito legal. Tenho certeza que vai mexer com várias chaves das pessoas que estão nos assistindo. Quero te agradecer. E como é que as pessoas te acham na rede social? Passa aí o teu arroba do teu Instagram. Então, as pessoas podem me achar pelo Insta. O meu Insta é @keniapsico. E lá vocês vão encontrar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho da minha vida pessoal, né? E lá eu falo mais também sobre todos esses assuntos, sobre autocomparação, sobre emagrecimento, sobre ansiedade, né? Então,
Quem quiser ir lá, quem quiser trocar uma DM comigo, pode ficar muito à vontade. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá. Então, o recado é o seguinte, gente. Inspira, respira e não pira. E chama a psicóloga Kênia. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Elas Conectam.